bem? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou José, faço parte de um coletivo cultural LGBTQIAPN+, vim aqui a convite da Defensoria. Muito importante esse momento, acredito, para a gente e para nós que fazemos cultura e promoção de direitos para a população LGBT nesse território desde 2019. E temos proposto alguns encontros, inclusive, relacionados à saúde integral da população LGBTQIAPN+. Quanto pessoa da sociedade civil, uma pessoa LGBT, eu vejo que é preciso também a aproximação, e eu faço um convite para todas as unidades, enfim, setores da saúde aqui presente, da aproximação com a população LGBT. Né? A gente teve uma conversa ali de que a população LGBT não vai nos conselhos de saúde. Por quê, né? Se a gente já parou para pensar sobre essas questões do afastamento, inclusive, desses órgãos, dessas instituições, dessa comunidade, né? Que tanto é negligenciada nesses espaços. Para vocês terem uma noção, nós, enquanto coletivo da sociedade civil, recebemos uma notificação de uma instituição de ensino em busca de uma orientação para o acolhimento de uma pessoa trans que estava sofrendo diversos preconceitos em casa, ela precisava de um acompanhamento psicológico. Então, nós, o movimento social, que tem essa proximidade com a população LGBT, recebemos essa notificação. E por que não um setor relacionado à saúde desse município, né? Não foi notificado? Por que não a Secretaria de Educação desse município, a qual essa aluna estava sofrendo, né, foi notificado? Então, eu vejo esses órgãos, essas instituições muito afastadas da população. E elas só, de fato, atuam quando elas recebem uma demanda, né? Que, de fato, é importante, assim como a Bruna recebe essa demanda, ela vai atrás, mas, a partir do momento que essa demanda já é constatada, de que forma a gente começa a atuar ativamente junto à sociedade, junto à população LGBTQIAPN+. A gente faz a parada de registro, o Festival Mais Diversidade. Em todos os anos, nós propusemos à Secretaria de Saúde as ações de prevenção, testagem de STs e entrega de preservativos. Se esse evento ele já acontece todo ano, por que a Secretaria de Saúde não nos procura e propõe ações efetivas para esse evento? Então, quando a gente fala de trabalhar intersetorial, que eu vi todas as pessoas falando, eu acredito que é preciso esse olhar dos movimentos, das entidades aqui presentes, em serem porta mesmo de entrada para essa população, que seja um espaço de acolhimento, que as pessoas se sintam seguras, inclusive, de estar num conselho municipal de saúde, né, e que as suas demandas e os seus anseios eles passam a ser ouvidos, mas isso só vai acontecer se a saúde se fizer presente na vida dessas pessoas, né, e eu acredito que isso é uma busca ativa, que agora eu faço convite para vocês fazerem nos municípios, nos micros, né, que a gente sabe que um micro, ali como a Bruna fez lá na Vila Nova, acaba gerando um macro, como um encontro como hoje. Obrigado pelo encontro, e eu acho que essa é a minha contribuição. Vocês podem fazer o fechamento, se vocês quiserem. Primeiro. Não, eu acho que assim, tem que ver se mais alguém vai falar. Sim, tipo, assim, você vê se tirar, senão a gente vai depois. Tá. Só que... tem mais alguma delas. Olá, boa tarde. Meu nome é Luciana. Atualmente eu estou como assistente social do CRAS da Vila Nova. O meu nome foi citado aí em alguns momentos. Assim, só para trazer a nossa perspectiva, assim, um pouco do recorte histórico, né, que esse grupo teve ao longo desses anos, né, desde 2022, com a Flávia, que já foi embora, que foi a idealizadora desse projeto lá. E quando se fala de assistência social, a gente meio que pensa só nessa perspectiva adolescente, pessoa idosa, né, crianças. E aí, quando se iniciou essa ideia desse grupo de pessoas trans, travestis, foi um baque, assim, né, na política, né? Por mais que a política traga essa questão da diversidade como uma pauta importante,
a gente enfrenta diariamente dentro da nossa política algumas questões que nos barram todos os dias, né? E aí, no dia a dia, com as meninas, hoje a gente tem 4 muito atuantes, né? Como estamos com um grupo maior, mas o próprio distanciamento e o próprio perfil do serviço, talvez de não conseguir conduzir de alguma forma específica, porque as demandas também são muito grandes, né, Bruna, naquele território, seja via posto de saúde ou via CRAS, a gente se vê nem conseguindo ir no banheiro, às vezes, né? E aí, assim, nesse processo com as mulheres trans, que são em sua maioria, hoje elas estão integradas ao grupo de mulheres e ponto, né? A gente tem um trabalho com um grupo de mulheres cis, com as demandas específicas, e aí a gente conseguiu fazer um processo de integração muito natural, assim. Tínhamos um grupo paralelo com demandas da população trans, e aí a gente hoje é um grupo de elas são um grupo de mulheres e ponto. E para nós, né, Nicole, é muito natural, né? E eu acho que é um pouco dessa caminhada que a gente tenta fazer na sociedade hoje, assim, né? É o que a gente, de certo, almeja, né? E falando um pouquinho da relação com a saúde, principalmente com o histórico que a Bruna tem com aquele grupo, e eu percebo que, eu acho que eu já pontuei em outros setores, a Nicole pode confirmar, que é a nossa porta-voz para tudo. Eu sinto que a relação com a saúde ela é muito mais afinada, porque existem questões biológicas, né? Dor e tal. E, assim, quando eu entrei para fazer parte com elas, eu digo que a gente é um grupo só, não existe quem está à frente, né? Eu tive essa resistência inicial, né? Quem é você? Você é uma mulher branca. Eu sempre falo isso, mas eu gosto de enfatizar isso. Hétero, né? Cheia de privilégios. E aí, por vezes, eu falei, esse não é meu lugar, então eu preciso pensar numa outra proposta. E aí, assim, ao longo do tempo, as pessoas foram me mostrando esse papel de apoiadora, ele é muito importante. Ele é muito essencial, né? Eu digo que eu chego na frente, às vezes, infelizmente, e bato em portas para que elas possam também entrar, né? E eu acho que isso não precisa de muito, não exige muito da gente. Não exige que eu faça uma pós ou eu tenha um mestrado, mas que eu tenha vivência nesse tema, né? E aí, enxergando toda essa perspectiva da saúde, eu já vou terminar, gente, eu prometo. Eu sinto que o posto de saúde é o lugar delas, assim. Nem vejo que o CRAS seja. Hoje o CRAS é para algumas delas, porque a gente construiu isso nesses anos todos, né? Mas a saúde tem uma proposta mais próxima, né? Eu acho que, assim, visando um pouco a política, eu não conheço a política de saúde, que eu estou em outra política, mas eu vejo que tem uma estrutura mínima, mas tem. Tem um protocolo mínimo, mas tem. Agora, na assistência social, ainda a gente está caminhando para esse processo. Então, eu acho que, assim, se a gente pensa numa perspectiva de começar um trabalho pensando em articulação de serviços, a ponta tem que ser a saúde, assim. É a minha percepção da vivência que eu tenho com elas, né? Nicole, quer falar um pouquinho? Não, depois você falou tudo já. É isso só. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Enquanto vocês criam coragem, só vou fazer uma última fala. Acho que, de fato, a saúde ela não tem olhado mesmo para a população LGBT, ela não tem uma política própria e, assim, até como um relato de experiência, a gente pode dizer como que, por exemplo, no Vale do Ribeira é difícil, por exemplo, o acesso à PrEP, né? A própria população que deseja fazer uso da PrEP, como é burocratizado o processo de acesso à PrEP dentro do Vale do Ribeira, né? Hoje, atualmente, a gente tem 2 ambulatórios que fazem a liberação, que é o meu lá em Pariquera e o ambulatório regional do Dr. Micael, né?
E registro, aí eu ia falar agora da experiência agora de registro. E agora, registro iniciando, né? Eu fui convidado por Cíntia para fazer o treinamento, né, da PrEP e PEP para os médicos e enfermeiros da atenção básica aqui, no sentido porque agora registro conseguiu ganhar uma UDM, né, que é uma unidade dispensadora de medicações. Então, a gente agora que caminha para a ampliação desse acesso pelo maior município, né? Então, Cajati. e Cajati, o site Cajati também faz, só que acho que Cajati não tem a UDM, né? Usa a UDM de Pariquera, não é isso? Tem UDM também? Então, ó, aí agora que a gente está conseguindo fazer essa ampliação, né? Porque antes a gente tinha uma dificuldade dessa população acessar políticas que já são consagradas, né? Então, acho que vale reforçar essa necessidade que existam políticas afirmativas para essa população e que essa informação seja sempre mais veiculada, né? Registro fez essa grande iniciativa agora de capilarizar o acesso através das unidades de saúde, sendo o enfermeiro e o médico prescritores da PrEP, né? Então, isso já dá uma capilaridade muito grande enquanto política pública, né? Acho que não queria falar também, né? Eu queria só complementar a fala do Alex, mas ele deu uma saída, e da Luciana também. Realmente, a saúde ela é um pouco afastada, né? Eu acho que por isso que nós estamos aqui hoje e na luta, e é algo que não é fácil, né? Porque desde 2022, como a Luciana falou, que nós estamos nessa luta, né? E hoje que nós estamos tendo um momento como esse, e a gente tenta ganhar cada alma, uma por vez. Então, é um trabalho muito difícil, a gente precisa de pessoas engajadas, né? Que sempre sinalize, né? Para que no futuro, isso não precise ser sinalizado, isso já parta do serviço, né? Já seja algo do serviço. Então, hoje nós estamos aqui para construir, né? Para construir esse fluxo, e para construir essa cultura na nossa região, que é algo bem particular. Como a Luciana mencionou, na saúde eu acredito que a gente tem uma facilidade maior mesmo. Por mais que eu seja uma enfermeira, né, por mais que as pessoas falem da capacitação, do letramento, né, para poder atender a população trans, eu sempre friso da questão humana, mas assim, a gente tem que procurar o saber popular também. Nesses anos de atuação, eu aprendi muito mais com a Nicole, com a Dani, né, do que eu pude passar para eles, acredito. Isso. E o meu crescimento profissional, né, e o meu engajamento na causa foi graças a elas, né? Graças a Flávia. Foi lidando com Nicole constantemente, né, Nicole? Foi lidando com Nicole constantemente, foi escutando, né? Foi trazendo a demanda que Nicole trazia para mim, porque dela virou uma mediadora. Ela ia lá, buscava e trazia para mim, Bruna, olha, está aqui essa aqui, está aqui mais uma. E cada dia eu tinha que me reinventar. Então, eu tive que aprender na prática. Né? Não tive um embasamento teórico para poder aprender, aprendi na prática. E isso, para mim, já foi uma capacitação. Né? A partir do momento que a gente está aberto, né, para receber, para escutar, né? A partir do momento que a gente quer a construção, torna-se muito mais fácil, até por iniciativa nossa, né? Não de esperar alguém promover isso, vamos atrás. Né? Vamos atrás. Então, espaços como esse é importante para a gente escutar qual que é a visão. Estamos indo pelo caminho certo? Estamos falhando em alguma parte? Tem algo que a gente está achando que está arrasando e não está. Né? Tem algo que a gente acha que está indo super bem e, opa, não está sendo bem assim. Então, eu acredito muito nesses espaços e eu acredito muito que, num futuro bem próximo, nós vamos estar aqui falando de uma outra perspectiva, já de como está sendo a nossa assistência na atenção básica, né, de como está sendo a nossa porta de entrada e de como está sendo o nosso acompanhamento especializado. Só... Tem um microfone do outro lado também. É uma pena que o pessoal da manhã saiu, porque eu tenho muito envolvimento com a população trans adolescente.
né? E aí eu sinto muita falta de tudo, inclusive de encontrar eco, que mais alguém traga essa situação. E tem algumas coisas que foram faladas de manhã, até que com relação um adolescente se vê na escola de forma diferente. Eu fiz várias vivências na escola durante esses anos e eu percebo que mais se vê problemática dentro das famílias do que dentro da escola. Inclusive, tem alguns adolescentes que passaram a querer sempre estar fora de casa, porque acaba que essa sociedade ele também já vem criando alguns valores fora de casa e eles são mais bem aceitos fora do que dentro. Então, assim, eu sinto muita dificuldade. Inclusive, a Bruna, não sei se ela já foi, ela me trouxe uma questão, a Bruna, enfermeira lá de Taboão, ela citou, eu comecei a perguntar para ela se como que lidava com a questão das famílias, das religiões, né? Porque quando a gente fala de adolescente, eles estão sobre comando das famílias e tem que estar sobre o cuidado delas, principalmente, né? E aí eu tenho muita dificuldade e tem muito sofrimento, muita dor, medicalização excessiva pelo sofrimento e acaba sendo por causa da não aceitação familiar. E aí eu já falei assim que já fiz várias tentativas de várias formas, trazer um familiar, a família inteira, fazer em grupo, fazendo isso aqui. Mas aí ela me falou de trazer vivências de sucesso comparado com vivências. Então, assim, olha o quão, assim, apesar de eu achar que eu tinha feito de tudo que eu achava assim dentro do meu mundo, ela me trouxe uma nova informação que eu vou tentar levar para o meu trabalho. Então, esses momentos também importantes de troca, que enriquece muito aquilo que a gente já faz. Mas eu vejo que a gente tem dificuldade desse acesso para os adultos, você imagina para os adolescentes, né? Que eu não consigo, inclusive também falei com o pessoal que estava com o Dr. Mark, com a equipe dele lá, eu também questionei, uma pena eles não estarem aqui na hora dos questionamentos, né? Que eu falei com eles sobre a questão do nome social para o adolescente, que a família não me autorizou a mudar. Não foi só uma vez, foram umas 3 vezes que eu tentei. Eu trato o adolescente pelo nome que ele traz, né? Mas na hora de chamar na recepção, na hora dele fazer triagem, é tudo pelo nome. Eles falam de nome morto, né? Então, assim, eu não consigo mudar isso. E tem a questão do vínculo com a família, porque a família permite ainda que ele venha para atendimento. Se a gente quebra isso, a gente também não tem... vou tirar mais acesso ainda. Então, assim, essa negociação, quando se trata de um município pequeno, que a gente não tem, assim, a gente não tem muito relato, igual aqui, quase todos vocês aí estão falando da população adulta, né? A gente não está falando do adolescente. Então, assim, eu sinto uma carência enorme nesse sentido. Oi, de novo. Oi, quê? O pessoal daqui não consegue te ver onde você está. Tá. Não, eu tô aqui. Tô aqui. Trabalhar com... Eu só queria aquietar, eu sei que você conversou já com a Mariana hoje um pouco mais cedo, que trabalha com adolescentes, crianças e adolescentes. A gente tem realmente algumas restrições por questões legais, questões jurídicas, né, que acabam travando algumas coisas. Mas, na medida... Existem algumas brechas que a gente tenta trabalhar. Vou te trazer a experiência do CTA-SAI, que também funciona no ambulatório, como eu expliquei, ambulatório LGBT. A gente faz esses serviços dentro das escolas. A gente vai falar sobre sexualidade. Ah, mas como? Se às vezes os pais não querem que falem sobre isso. A gente faz esse comunicado com a escola solicita nosso serviço ou a gente conversa com as escolas, eles encaminham para os pais que vai ter uma palestra sobre. Teve uma vez que os pais foram para assistir. A gente convida, venha você também assistir a nossa palestra. Então, dependendo da idade, dependendo a gente vai adequando o linguajar e aí a gente vai tentando também trazer, vendo como que vai ser a troca, entender o tom, né, para a gente conseguir falar. Mas a gente tem conseguido trabalhar dentro das escolas, zona rural, dentro da região central da cidade, né? Então, a gente consegue conversar e dialogar de alguma maneira. Teve casos, teve uma única menina que o pai não deixou ela participar. Foi uma única menina. Era do 8º ano, 9º ano, uma coisa assim. Não deixou. Infelizmente, isso era uma demanda dele, do pai, né? Mas a gente consegue trabalhar, a gente consegue ainda falar.
pelo menos tendo, apesar de todos os pesares, a gente tem tido essa conversa. Então, acho que é possível. Uma outra coisa que eu acho que vocês podem explorar de alguma maneira, no ambiente de saúde, no ambiente da escola, que a gente tem que furar um pouco essa nossa bolha local, né? A gente fica saúde com saúde, educação com educação, o SUAS, né? Assistência social com assistência social, a gente não conversa entre si. Mas a gente podia também, além dessa troca conjunta, passar com filmes. A gente tem muito material interessante que acaba trazendo mais até interesse. Eu posso citar um filme, todos baseados em fatos reais, né? E não especificamente da população trans, mas que vale a pena. Estejam com o coraçãozinho preenchido. Terapia em dia, porque às vezes são temas sensíveis. Então, cuidado com isso, porque eu não sei como vocês vão estar no dia de assistir. Mas Orações para Bob é um filme forte, potente, que a gente pode extrapolar para a população trans também. Traz como tema, é um tópico importantíssimo. Boy Erased, tem na Netflix, que fala sobre terapia de cura gay. Que tem na Netflix, até onde eu sei. Gente, eu não posso fazer propaganda, né? Me desculpa aí. Tem numa streaming aí. População Trans, Pose. Uma série interessantíssima que trabalha não só HIV/AIDS, mas também sobre as vivências de pessoas trans. Especificamente mais população transfeminina, né? Do que transmasculina. Mas é interessante. Então, ver essas séries, ver esses filmes, aproximam vocês também de algumas dos sofrimentos que a população trans, que a população LGBT como um todo acaba passando. Essas são, assim, algumas sugestões. Uma sessão cinema, uma sessão para discutir, são formas de vocês se aproximarem, né? Trechos, né? Tem um trecho desse Orações para Bob que vale a pena ser... enfim, que é uma fala potente, não vou fazer spoiler, mas vale a pena. Então, acho que é interessante. É uma forma de aprendizado também, usando cultura como forma de aprendizado. Acho que é isso. Eu só queria acrescentar na fala da Graciela, porque, assim, quando a gente fala da questão da família, né, isso é um papel que a atenção básica pode atuar também. Quando a gente fala da criação do grupo para a população trans, eu coloquei lá na apresentação que também para a população geral. O porquê da unidade não fazer um grupo para essa família, para conversar, né, para tirar dúvidas, porque às vezes não é questão de aceitação, é questão do medo da porta para fora, né? Aquele ator que faleceu de Covid, não lembro, Paulo Gustavo, acho que é Paulo Gustavo, né? Numa das entrevistas com a mãe dele, o que ela falava? Que ela já sabia que o filho era homossexual e que ela não tinha nada contra, que para ela estava tudo bem, mas o anseio dela, o medo dela era da porta para fora. Como que as pessoas iriam lidar com isso, né? Então, eu acho que essa questão de falar com a família, dessa ideia que a Bruna nos deu, né, de colocar famílias que tiveram experiências exitosas, né, com membros da sua família, que são pessoas trans, de a gente fazer isso na atenção básica, né? Não necessariamente com o serviço da psicologia, mas com o serviço da unidade, né? Então, o grupo ele foi criado para pessoas trans na finalidade de escuta, né? De escuta, de aprendizado nosso. Mas a gente sabe que o que a gente tem que trabalhar mais não é as pessoas que estão ali no grupo, é quem está ao redor. É as pessoas que vão conduzir, é a família dessas pessoas, é quem vai cuidar, quem vai tratar, quem vai conviver, é a sociedade em si. Então, acho que chega a ser uma proposta, né, para quem vai levar isso para o seu município, da criação desse grupo, desse momento de construção, de orientação, né, de educação, de troca, né? Porque, às vezes, naquele ambiente do grupo, você conversa com outras pessoas que estão passando numa situação e você não se sente sozinho, e aí a gente consegue construir o vínculo dessa pessoa com a família. Eu queria só acrescentar
que quando ele fala ali da questão das políticas de saúde, né, a gente tem, até estava comentando aqui, nós temos grandes desafios. Até a questão dos sistemas de informação nosso não contempla muita coisa. Muito atendimento que possa ser feito não é contemplado e, como retorno, um financiamento para que tenha maiores ações, né? Mas, assim, uma notícia que eu estou dando, já está na plataforma agora, a partir do dia 20, nós estamos com um diagnóstico que vai ser feito através do inquérito com a Universidade da Unesp de Botucatu, fazendo a certificação desse inquérito. E, dentro desse inquérito, 20% das questões levantadas é em cima de como está sendo esse olhar para a população LGBT, como que é que pode ser feito. Então, assim, o que nós não fazemos, nós já estamos sabendo bastante o que não é feito. E agora, com alguma questão que vai ser pontuada, vai ser validada e vai ter a informação de como agir. Então, por exemplo, não realizo esse levantamento fazendo um diagnóstico para que eu saiba qual que é, dentro do meu território, a população a ser atendida. O que fazer? Como fazer? Então, imediatamente, esse inquérito já vai dar soluções e sugestões para que sejam realizadas. É uma iniciativa da Secretaria, né, do Estado de São Paulo, para que faça esse inquérito, e a gente está buscando alternativas de todos os lados, tudo que a gente pode ter de realmente que tenha uma eficácia, e a gente trabalha dentro dos municípios para que façam adesão. Então, não é obrigatório, é um convite que nós fazemos para que o gestor faça adesão. Depois que ele faz adesão, as equipes também fazem adesão e respondem essas questões. Então, essa daqui é uma coisa que a gente vai ter até dia 26 de janeiro, está fechado já, e ser trabalhado depois com o monitoramento. E eu fiquei muito assim, contente que 20% das questões estão abrangendo essas questões que até então estavam invisíveis para nós analisarmos e monitorar. Passo a palavra. Sou uma pessoa trans não binária, uso todos os pronomes, bissexual, sou professora de artes no IFE, aqui no Instituto Federal, faz 9 anos. Estou muito feliz de saber que vocês estão com esse movimento, né, para trazer para cá, SAI, ambulatório, tudo. Muito importante, porque é isso, né, as pessoas daqui que precisem de hormonioterapia e o que seja, não tem, né, tem que ir para outros lugares ou fazer dessas formas não seguras, por conta, enfim. Enfim, acho que já me sinto contemplado por muita coisa, mas eu queria enfatizar um pouquinho essa questão da importância de perguntar o nome, o pronome das pessoas, porque nem sempre dá para ver na cara da pessoa que ela é uma pessoa trans, né? Eu sou um exemplo disso. E, no caso, para mim, em relação, por exemplo, ao pronome, tudo bem, porque eu uso todos, mas tem gente que só vai usar um. E se você lê a pessoa, acha que ela é de um gênero, na verdade ela é de outro, ela vai, né, ter desconforto naquele momento, não vai atrás dos serviços que ela precisa. E aí isso, tanto no posto de saúde, quanto vários outros. Eu conheço pessoas que deixaram de... Poderiam estar recebendo, por exemplo, um auxílio, como chama? A cesta básica, ou ir no SUS também por coisas... Eu tenho uma amiga que cortou o dedo, e agora que vocês estão falando disso, que eu pensei, nossa, ela não foi cuidar desse dedo e deve ter sido por isso.
porque, enfim, né, ela já sabe que não vai ser tratada bem lá, né? Também, às vezes, as pessoas não sabem que pode pôr o nome social no RG, no poupa-tempo, que dá para ter isenção, que sem pagar nada ela consegue pôr o nome dela ali. A gente tem o nome, para quem não fez a retificação judicial, né? Põe o nome social de um lado, tá o nome de registro do outro, mas aí você mostra o nome que você quer ser tratado, mostra ao lado, que é ao lado da fotinha. E aí, muitas vezes, as pessoas que vão atender em qualquer lugar, em qualquer recepção, às vezes elas vão acabar virando, olhando outro nome, e aí você fala, não, é esse aqui, quero que me trate por esse aqui. E aí, às vezes, a pessoa fica meio confusa, mas, enfim, para quem não sabe, tem RG que tem o nome dos dois lados, social e de registro, e você usa o social da pessoa, né? Aí a carteirinha do SUS dá para pôr o nome social, né? E aí eu sou professora, né? Nas escolas e universidades já existe essa... a OAB já tem uma orientação lá de que os estudantes menores de idade têm o direito a colocar o nome independente da autorização dos pais na chamada, em documentos, boletins, diplomas. E eu não sei se tem isso no SUS, mas deveria ter. Mas é direito. É direito do aluno poder colocar o nome social ali sem... Bruna lembrava aqui que o ECA já garante, a partir dos 12 anos, que o adolescente tem atendimento individualizado sem necessariamente precisar estar acompanhado dos pais, né? Ele pode solicitar o atendimento individualizado e, assim, também o respeito no registro do cadastro de saúde ao nome social. Sim, é isso. A escola não pode, ela está indo contra, né? É direito do menor, e isso não sei se em algum momento dá para expandir para o SUS também. Ou, no mínimo, essas formas, né, essas brechas, né? Tipo, vou chamar oralmente pelo nome social. Ou, não sei se inventar um campo a mais para o nome social ali, para a pessoa que está na recepção saber também. Enfim. Acho que antes de legalizar as coisas, a gente vai inventando as formas também, né? Acho que é mais ou menos isso. Acho que é isso, então. É isso, gente. Colegas psicólogos podem confirmar ou não. O silêncio é bom, porque provoca as pessoas a falarem. Então, às vezes, a gente tem que ficar em silêncio mesmo, esperar as pessoas se inscreverem, que rola. É isso. A gente, na ânsia de querer preencher o vazio, o silêncio, a gente vai falando e vai falando. E a gente fala bem, né, Bruna? A gente fala um monte, pode ficar aqui o dia todo falando. Eu, Bruno e Murilo, então, 2 dias seguidos. Mas é isso, assim, o silêncio é importante, as pessoas falam. E eu estou, na verdade, agora... finalizando um pouco, acho que talvez a minha fala aqui. Só vou, antes de fazer os agradecimentos finais, né, e provocada também pela fala de René, as pessoas podem ser orientadas a buscar o seu direito, elas devem ser orientadas a buscar os seus direitos, né? Nome social existe... Acho que todas as políticas públicas, aquelas que não existem, a gente pode provocar o porquê que não existe. Então, isso também é efetivação de direito. Então, no SUS tem nome social, no SUAS, que é assistência social, também tem nome social. Na educação tem nome social. Tem uns pormenores aí que a Graziela está tentando falar, que a gente até pode conversar sobre educação. Tem a própria retificação. Na Defensoria Pública, a gente já conseguiu retificar o nome de adolescente, recentemente, inclusive, a gente retificou o nome de adolescente. Tem que ser judicial, mas conseguimos a retificação. Tem pessoas que às vezes não conseguem por N motivos. O nome morto é um nome que é muito usado e tem 30 mil pessoas com o mesmo nome. É difícil tirar certidão negativa de tudo, de todas as comarcas. A gente já conseguiu retificar. Então, tem muitas possibilidades, né? Então, na comarca de registro, que é a e-registro e 7 barras, orientem a buscar o atendimento da defensoria. Se a pessoa não está tendo algum direito preservado, orienta. Porque mesmo que não seja um caso de uma ação judicial, a gente vai conseguir orientar juridicamente sobre por onde caminhar, orientar sobre a rede. Antes de entrar com uma ação, inclusive, a gente faz muito ofício, reunião, dependendo da situação. No resto aí do Vale do Ribeira, a OAB presta atendimento da defensoria nos fóruns, então orienta a buscar a OAB também. É importante que as pessoas sintam fortalecidas, que elas não sintam que a demanda que ela está trazendo ali é menor e irrelevante.
Se elas entendem que ela está recebendo uma orientação, um encaminhamento, isso vai fortalecê-las a buscar também. A Defensoria está tentando, né, tá organizando uma aproximação, um vínculo também com a comunidade LGBT no Vale do Ribeira. A gente fez um encontro há quase 2 meses atrás. Vamos ter mais um encontro na semana que vem, terça-feira, dia 18, às 14 horas, na Defensoria, que fica na Rua Gerson Napoli 4, descendo ali na Rua do Bradesco. Qualquer pessoa LGBT do Vale do Ribeira, não apenas de registros, deve se sentir convidada para estar conosco, pode falar para chegar lá, para chegar juntos. Se quiserem depois entrar em contato, a gente troca contatos. A gente consegue pensar, construir, inclusive para fora também de registros, se tiver grupos LGBTs, grupo de pessoas trans, principalmente de grupo de pessoas trans, que queiram debater com a Defensoria, me contate o Toshio, contate a gente da Defensoria para a gente pensar como atuar. É possível avançar nos direitos e a gente não precisa fazer nada sozinho. A Defensoria não faz nada sozinho. Você vê o tanto de gente que a gente acionou para estar aqui hoje. Então, foi eu, DRS, foi Defensoria DRS, SESC, Antigos, Diatrans, o Núcleo 3 da Unifesp, o Núcleo 3 de Taboão. A gente vai acionando gente, acionando os parceiros, CRAS, posto de saúde. Então, a gente vai sociedade civil, principalmente, tá? A coletiva diversa estava aqui, as meninas também lá do grupo trans também estavam aqui. Daniela falou pela manhã também quanto à sociedade civil. A gente vai construindo pontes. Então, agradecer por esse espaço, pela escuta. Vou pedir licença, porque acho que agora vai ser o momento de vocês, né? O grande finale. E agradecer também em nome do defensor Toshio. Também a presença também está aqui, né, e todas as pessoas da Defensoria que estiveram presentes, o Denis também, as estagiárias, a Lívia, que é estagiária de pós-graduação, a Isabelle, que é estagiária de graduação, de psicologia. Muita gente esteve aqui hoje para fazer com que esse evento acontecesse. Muita gente colocou a mão na massa e agradeço todo mundo por estarem aqui conosco. É isso. Muito bem. E, a respeito do grupo condutor, gostaria de agradecer a presença de todos pela contribuição mais uma vez, né? E dizer que hoje, além daquelas necessidades que nós trouxemos, que era de montar um ambulatório de hormonioterapia na região, uma referência formal para cirurgias, hoje também temos a incumbência de estimular que seja feita uma linha de cuidado para essa população, com protocolos específicos, de preferência trabalhados da mesma forma em todos os municípios, que utilizar esse levantamento que a Isa se referiu, para que nós possamos conhecer os anseios reais dessa população, que muitas vezes não chegam ao departamento de saúde, não é? Porque estão lá compartimentalizados dentro de um município e muitas vezes nem o município conhece, né? Então, eu acho que se a gente trabalhar melhor essa temática, podemos levar como uma política de saúde, podemos fazer novas solicitações, conhecer o que vocês realmente precisam, né? E servir melhor a população, que é a nossa função maior. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Então, estamos chegando ao encerramento desse encontro de hoje. Vamos aos agradecimentos finais. Primeiramente, agradecer a presença de todos os envolvidos, né? Participantes, o público, pela presença e interesse essenciais para o sucesso desse evento. As autoridades e convidados de honra, pela presença e contribuições. Organizadores e equipe de apoio, produção, som, luz, pelo trabalho árduo nos bastidores. Apoiadores, pelo suporte que tornou esse evento possível. Oradores, palestrantes, pelo compartilhamento de conhecimentos e experiências. E também ao SESC, que deixou que nós fizéssemos esse encontro maravilhoso nesse dia de hoje. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas. E até a próxima.
Música